Olá, sou a professora de História de vocês, Denizete. Vamos dar continuidade ao primeiro bimestre. Já vimos o primeiro capítulo, que foi a Proclamação da República. O segundo capítulo que vamos estudar agora vai ser a Primeira República, Dominação e Resistência. E vamos fechar o primeiro bimestre com Era Vargas. Então vamos começar com a Primeira República, Dominação e Resistência. As oligarquias no poder. Durante o Império, o governo central impunha seu poder às províncias, nomeando quem iria governá-las. Mas com o estabelecimento da República, porém a situação mudou. As famílias mais poderosas de cada estado, isto é, as oligarquias estaduais, passaram a ter enorme poder político. Assim, vamos ver o coronelismo, que era para conquistar e manter o poder. Os políticos saídos das famílias mais poderosas de cada estado induziam os eleitores a votar nos candidatos que eles indicavam. Então, muitos desses políticos eram fazendeiros e coronéis da Guarda Nacional. Por isso, eles chamavam eles de coronéis. Quase sempre o coronel ele conseguia o voto do eleitor por meio de quê? De troca de favores. Que favores eram esses? Alimentos, remédios, proteção, dinheiro emprestado, emprego. Então, com essa troca de favores, exigia que eles votassem nos candidatos indicados por eles. Então, o voto controlado pelo coronel também ficou conhecido como voto de cabresto, certo? Nessa época também era comum a fraude eleitoral, que era generalizada. Falsificação de resultados, roubo nas urnas, inclusão de crianças, defuntos e pessoas que nunca existiram para votar. Essa prática era muito comum. Era assim que os poderosos, de cada localidade ou estado se perpetuavam no poder. Os coronéis mais poderosos de cada região faziam o quê? Aliança entre si e elegiam o presidente do estado, cargo equivalente hoje ao governador. Esse, por sua vez, retribuía o favor como enviando verbas para a construção de escolas, praças e igrejas, nas cidades controladas pelos coronéis. Vamos ouvir agora um pouco a política dos governadores. A política dos governadores era usada, eles usavam a mesma prática do coronelismo, que era o quê? A troca de favores e a corrupção eleitoral. As oligarquias estaduais ajudavam a eleger deputados e senadores favoráveis ao presidente da República. Esse, por sua vez, retribuía de que forma? Liberando verbas, benefícios e dando apoio político a elas. Esse esquema político que ligava os governadores estaduais e o presidente da República foi concedido pelo presidente Campos Salles, que recebeu o nome de política dos governadores. Nesse meio, temos o quê? A política do café com leite. Durante muito tempo, se acreditou que a aliança entre São Paulo, café, Minas Gerais, leite, eram os dois estados mais ricos e poderosos da época. Teria permitido às oligarquias desses dois estados o controle exclusivo do poder da Primeira República. Só que estudos recentes mostraram, no entanto, que isso não foi bem assim. Durante a Primeira República, ocorreu um crescimento constante das indústrias no Brasil. E a partir de 1889, ano da proclamação da República, o Brasil contava com 636 indústrias e cerca de 54 mil operários. Durante muito tempo, se disse que esse crescimento deveu-se em grande parte aos efeitos da Primeira Guerra Mundial. Só que estudos mostram que não foi assim. Demonstram que a industrialização brasileira foi estimulada por 4 fatores. O capital nacional, que seria o quê? Acúmulo de dinheiro dos grandes produtores de café. Então, ele tinha capital para investir. Disponibilidade da matéria-prima, o Brasil tinha muita. Grande oferta de mão de obra barata. Naquela época, a mão de obra era barata, não tinham leis trabalhistas para eles se apoiarem. Então, eles viram vantagem nisso. E um sistema de transporte ligado ao porto, que fazia o quê? As mercadorias chegavam mais rápido ao destino final. São Paulo tornou-se o estado mais industrializado do país. E as maiores fábricas paulistas foram montadas por quem? Pelos fazendeiros de café. Um exemplo foi Antônio Alves Penteado, foi um dos que investiram, e dos imigrantes como Francisco Matarazzo. Quais foram os principais ramos nesse período da indústria? A têxtil e a alimentação, incluindo bebida e vestuário.
Os processos de industrialização e urbanização variam bastante de uma região para outra. Tem região que foi mais rápido, teve outras que foram mais lento o processo. Ocorreu também a modernização e urbanização. A cidade de São Paulo, até 1850, era uma cidade pequena, provinciana e politicamente de pouca importância para o Império. Mas com o passar do tempo, ela começou a crescer. Um dos marcos decisivos na cidade de São Paulo, no processo de modernização, foi a construção da Light. E em 1889, empresa com sede em Toronto, no Canadá. Depois de obter, mediante compra, o direito de explorar o serviço de transporte, a Light passou a investir também na distribuição de energia da cidade. Outro marco também importante na modernização de São Paulo foi a estreia do bonde elétrico em 1900 e substituiu o bonde puxado por burros. Houve também um crescimento importante na população de algumas cidades, como Rio de Janeiro e Salvador. Rio de Janeiro, de 522 mil, passou para 1 milhão e 100 mil habitantes. E Salvador, de 175 mil, passou para 285 mil habitantes. Então, isso foi um crescimento bem considerável. Na Primeira República, a industrialização e urbanização, eles tiveram um estreitamento associado à imigração. E entre 1890 e 1830, cerca de 3 milhões e 200 mil imigrantes vieram para o Brasil em busca de quê? Em busca de uma vida melhor, certo? O estado de São Paulo, por exemplo, sozinho recebeu 57,7% no total de imigrantes. Por quê? Porque ele oferecia bons atrativos. Quais são esses atrativos? Eles pagavam as despesas com a passagem, davam alojamento, ofereciam oportunidade de trabalho. E por serem de cor branca e católicos, italianos, portugueses e espanhóis foram os imigrantes preferidos das autoridades e fazendeiros da época. A elite brasileira acreditava na supremacia dos europeus e no branqueamento da população brasileira por meio de miscigenação. Agora vamos falar de algumas guerras e revoltas que aconteceram na Primeira República, como a Guerra de Canudos. Nas últimas décadas do século XIX, a exclusão do direito de voto, a carestia, o desemprego, o autoritarismo e o descaso dos governantes da República com a maioria da população contribuiu para vários movimentos de contestações e rebeliões na Primeira República. Nesse cenário marcado por violência e exclusão, surgiu no sertão nordestino, em 1870, um líder religioso chamado Antônio Vicente Mendes Maciel, o Conselheiro. Ele nasceu no Ceará. Antônio Conselheiro deixou o Ceará e iniciou a sua vida de beato. Andava pelos sertões, afora, pregando, promovendo multidões para ajudar pessoas, pequenos agricultores, reformar igrejas, erguer muros de cemitérios, enfim. E foi reunindo um grande número de seguidores. E em 1893, o Conselheiro e sua gente se estabeleceram no sertão da Bahia, às margens do rio Vaza Barins, nas terras de uma antiga fazenda que era chamada de Canudos. Ali começaram a construir o povoado, que foi chamado Belo Monte e depois Canudos. Os senhores da República passaram a dizer que Canudos era um reduto de fanáticos e perigosos. Foi o que bastou para que o governo enviasse várias expedições militares contra Canudo. As 3 primeiras expedições foram vencidas pelos sertanejos, por meio de tática de emboscada. Então, o presidente da República, Prudente de Moraes, enviou a Canudos uma nova expedição, com 6 mil soldados, armados de dinamite, balas de canhão, arrasou o arraial. E em 5 de outubro de 1897, as casas de Canudos tinham sido incendiadas e a população massacrada. E o corpo de Antônio Conselheiro foi decapitado. Em seguida, vamos ver a Guerra do Contestado, que também foi uma guerra onde tinha um outro beato também envolvido. Só que essa ocorreu entre Santa Catarina e o Paraná, numa área contestada, que era uma área de disputa por esses 2 estados. Ocorreu outro movimento de sertanejos pobres e muito religiosos. No começo do século XX, reinava um clima de forte tensão social na região do contestado, pois os coronéis locais expandiram suas fazendas de gado e erva mate
tomando as terras dos índios e dos poceiros à força. A tensão aumentou ainda mais quando o governo do presidente Afonso Pena contratou a empresa estadunidense, a Brazil Railway Company, para construir um trecho da estrada de ferro entre São Paulo e o Rio Grande do Sul. E como parte desse pagamento, o que foi que ele fez? Ele cedeu 15 quilômetros de cada lado da ferrovia. E o que foi que aconteceu? Essa empresa estadunidense criou uma outra empresa em 1911, que foi a Lumber, que se comprometeu a colonizar a região com famílias vindas da Europa. Esses 15 quilômetros de um lado e do outro da ferrovia. Só que o interesse da Lumber não era colonizar, e sim explorar o pinho e a embuia que tinha na floresta nativa. Então, o que foi que aconteceu? Expulsos de suas terras, os camponeses do contestado passaram a buscar orientações e a seguir o Beato José Maria. Pouco tempo depois, ergueram um povoado na área de Santa Catarina e começaram a incomodar. Durante o confronto, que ocorreu com militares locais, os sertanejos incendiaram a sede da empresa estadunidense que os havia expulsado de suas terras. Diante disso, o presidente Hermes da Fonseca, da época já, lançou contra o contestado cerca de 6.000 soldados, armados de canhões, metralhadoras e apoiados por aviões, em nome da República e do Progresso. As vilas santas foram arrasadas e os camponeses fuzilados ou queimados. O fim do contestado, em 1916, ocorreu. Os governos do Paraná e de Santa Catarina chegaram a um acordo aceitando os limites entre os dois estados. Então, só dessa forma foi que eles entraram em um acordo. A revolta da vacina também foi um grande marco nesse período. Em 1902, Rodrigues Alves, um representante da oligarquia cafeeira, assumiu a presidência da República. Decidido a modernizar e a higienizar a cidade do Rio de Janeiro, o que foi que aconteceu? Mandou eliminar os cortiços para embelezar a área central. Confiou essa tarefa ao engenheiro Pereira Passos, que na época era prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que era a capital federal da época. O projeto de modernização era inspirado no modelo de Paris e que deveria ser posto em prática. Assim foi feito. Para construir a Avenida Central, hoje Rio Branco, o prefeito autorizou a demolição de casas, casebres habitados pela população humilde na época, e cerca de 14.000 pessoas ficaram desabrigadas. E no dia 7 de setembro de 1904, a Avenida Central foi inaugurada. Expulsos de suas casas, os antigos moradores do centro foram para onde? Foram morar na periferia e subiram aos morros para construir barracos com tábuas e cobertos de latas abertas de querosene. Enquanto isso, o médico sanitarista Oswaldo Cruz era nomeado pelo governo para combater a febre amarela, a varíola e a peste bubônica, doenças que matavam milhões de pessoas na cidade do Rio de Janeiro na época. E em 1904, um projeto de lei que tornava obrigatória a vacina contra a varíola agitou e dividiu a sociedade carioca. Convencido pelo médico da época, Oswaldo Cruz, o Congresso aprovou, em 1904, a Lei da Vacina Obrigatória. O que seria isso? Que autorizava os funcionários da saúde a vacinarem contra a varíola todos os brasileiros a partir de 6 meses de idade. Os desobedientes eram ameaçados com multas e demissões. Então, a revolta popular, conhecida como Revolta da Vacina, foi de 10 a 16 de novembro de 1904 e ocorreu intensos conflitos nas ruas do Rio de Janeiro. O governo ordenou que os seus navios de guerra bombardeassem os bairros de operários situados na orla litorânea e, ao mesmo tempo, suspendeu a obrigatoriedade da vacina contra a varíola. A revolta foi desarticulada e os seus líderes foram lançados nos porões dos navios que estavam lá e foram enviados ao Acre, território que tinha sido incorporado no Brasil em 1903. O movimento operário. No início do século XX, o ambiente das fábricas eram insalubres, mal iluminadas, sem ventilação adequada. Os operários trabalhavam de 14 a 16 horas por dia. Os salários não eram pagos no dia certo. Eles não acompanhavam o aumento do custo de vida. Além disso, não havia direito às férias, nem aposentadoria.
E o que foi que aconteceu? Em 1920, em São Paulo, 51% dos operários eram estrangeiros, enquanto no Rio de Janeiro estes somavam 35%. A maioria dos operários eram formados por italianos, portugueses e espanhol. Então, o que foi que aconteceu? Ocorreu movimentos operários e as doutrinas que tinham maior penetração entre os trabalhadores eram o anarquismo e o socialismo. O socialismo, o que era que o socialismo propunha? Propunha a criação de uma sociedade igualitária e, portanto, sem classe social. Os anarquistas, por sua vez, também defendiam a criação de uma sociedade igualitária, mas, diferentemente dos socialistas, alegavam a destruição do Estado, pois, por princípio, eram contrários à existência de qualquer tipo de governo. Para divulgar essas ideias, os anarquistas produziram e lançaram importantes jornais como o Libertário, Terra Livre, A Voz do Trabalhador e A Plebe. Outra coisa também que eles lutaram foram pelas 8 horas. Em 1906, o operariado realizou no Rio de Janeiro o 10º Congresso Operário Brasileiro, que reunia trabalhadores de várias partes do Brasil. Esse congresso ele foi conduzido principalmente por lideranças anarquistas, que decidiu lutar pela jornada de 8 horas de trabalho e pela regulamentação do trabalho feminino. O governo reagiu, reprimindo e prendendo trabalhadores. Além disso, o Congresso Nacional ele aprovou em 1907 a Lei Adolfo Gordo, que determinava a expulsão do país os emigrantes que participassem da greve. Ocorreu também a greve de 1917, que foram operários do Rio de Janeiro, realizaram a maior greve ocorrida na Primeira República. Os trabalhadores exigiam jornada de 8 horas, aumento salarial, abolição do trabalho noturno para as mulheres e menores de 18, pagamento pontual e diminuição do aluguel e o congelamento dos preços dos alimentos. Então, esse movimento ele ocorreu na cidade de São Paulo e foi um dos maiores movimentos da época. Agora vamos falar sobre o modernismo. Em 1922, um grupo de intelectuais e artistas brasileiros lançou um movimento cultural conhecido como modernismo. O modernismo teve início na Semana de Arte Moderna, evento realizado no Teatro Municipal de São Paulo entre 13 e 17 de fevereiro de 1822. O evento contou com obras de pintores como Di Cavalcanti, Anita Malfatti, escritores e poetas como Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade.